mulher e casa eles, une eles. Se dá uma cerimônia lá no Éden, e praticamente foi isso. E a lei que se estabeleceu que o homem deixa pai, mãe e se une à sua mulher e os dois formam uma só carne. Daí, nossas últimas palavras foi quanto tempo dura o casamento. Quanto tempo tem que durar o casamento, que é o nosso ponto aqui, que vamos desenvolver hoje a partir daqui. Já tínhamos falado que, segundo o que fala Romanos, capítulo 7, versículo 1 e 2, diz que é até a morte de pelo menos um dos cônjuges participantes. Né? No caso pode ser o homem ou a mulher. Tá? Então, também nós temos aqui, porque o divórcio, a separação, não aparece, não está contemplado no plano inicial de Deus. Não aparece quando Deus formou a mulher e Ele trouxe ela e entregou ao homem. Não aparece Deus falando: toma aqui essa mulher, e se depois tu não quiser, tu pode deixar ela. Não aparece. Então, Ele falou que o pai e mãe, deixa pai e mãe, se unem a sua mulher em casamento, matrimônio, e os dois formam uma só carne. O princípio de uma só carne significa que nesse momento não são mais duas pessoas, senão uma. Para Deus, os seres humanos muitas vezes eles não entendem e reduzem esse conceito a um assunto matemático, né? Mas na matemática dos homens, 1 mais 1 é igual a 2. Mas para Deus, essa matemática aqui é igual a 1. Por quê? Porque não é uma soma, é união. Vai se unir. Não é mais 1 e 1. É um. Mas como as pessoas vão entender isso? É muito difícil para muitos entender. Por exemplo, quando se explica sobre Pai, Filho e Espírito, que eles são também um, também não vão entender. Porque reduzem isso a um assunto matemático. Aí esse é igual a 3. Certamente, eles são 3. Eles são 3. Porém, eles são também 1. Se nós deixarmos isso para entender assim, como um assunto de matemática, não vai dar para entender. Nós devemos saber que Deus, Ele uniu o homem e a mulher. E também depois vai falar sobre a proibição da separação. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 19, versículo 3 ao 6. Mateus capítulo 19. Vamos conferindo, né, nos nossos vídeos aí. Capítulo 19, versículo 10 ao 6. Diz assim: vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes ouvido
não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. No contexto aqui, os fariseus eles estavam tentando Jesus para ver o que ele ia falar. Por quê? Porque eles estavam na antiga aliança. Na antiga aliança, Deus, por intermédio de Moisés, permitiu a separação, permitiu o divórcio. Então, agora a pergunta aqui era se eles podiam se separar por qualquer motivo, dado que na lei estava estabelecido as causas pelas quais o homem podia separar da mulher, despedir ela e dando uma carta de divórcio na sua mão. Então por isso Jesus veio aqui e fala para eles: não tem lido, porque eles eram estudiosos, das escrituras. Como eles estão perguntando e Jesus conhece o coração deles, Jesus ele sabia que estavam falando somente para tentar Jesus, tá? Mas ele ali está esclarecendo: não tem lido que o Criador o fez homem e mulher. E fala mais. Diz assim: e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois uma só carne. Aquilo que eu estou explicando aqui. União de homem e mulher. Tá? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A primeira coisa que Jesus ele está falando para os judeus, para os fariseus, aqueles que estão perguntando, é que o divórcio não aparece no plano original de Deus. É isso que primeiramente Jesus está falando para ele. Por quê? Porque é o seguinte: o que os judeus eles consideravam lei? Quantos livros da Bíblia é a lei de Moisés? 303. Não. A lei de Moisés, quantos livros são? São 4. 4? Paulo, diz que são 4 livros. Fala aí. Quais são? Gênesis, Gênesis? Número, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Fala. Tá faltando Então não são 4? São 5? Né? Número. Tá. São 5 os livros considerados como os livros da Torá ou da lei. É interessante que aparece o livro de Gênesis. Jesus lá no começo para explicar para eles desde o início como que foi. Aqui em Gênesis não aparece divórcio, não aparece separação. E foi a primeira parte que Jesus está mostrando para eles qual era o plano original de Deus a respeito do casamento. Ali o que aconteceu? Ele vem e agora vem com aquilo. Peraí, Jesus, tu está esquecendo uma coisa. Replicar ali, versículo 7.
Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu. Vos permitiu repudiar vossas mulheres. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E novamente vai Jesus e fala: não foi assim desde o princípio. O que vocês têm que entender é o plano original de Deus. O que ele fez desde o princípio, não levando em conta a dureza do coração do homem, porque se Deus ele leva em conta a dureza do coração do homem, vira bagunça tudo. Seria um Deus incoerente, permite a santidade juntamente com o pecado. Mas não, ele fala assim: no plano original de Deus não está. Certamente Moisés ele vos permitiu, mas no princípio não foi assim. Está vendo? Como é que nós podemos ver quanto tempo então tem que durar o casamento? Até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Uma frase natural que aprenderam daquilo, né? Que faz na cerimônia, na cerimônia católica, né? Mas, como nós não temos uma cerimônia estabelecida, só sabemos que deve ser uma cerimônia pública. Tá? O casamento deve ser uma cerimônia pública. E as testemunhas. Hoje precisa de 2 testemunhas. Mas o testemunho lá no começo foi Deus e a criação. Tá? Hoje não pode ser daquele jeito assim. Por quê? Porque Deus já estabeleceu como o mundo vai se comportar, como o mundo vai fazer as coisas. Outra coisa aqui, que é a proibição da separação. Em Mateus capítulo 19, versículo 6, diz assim: de modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ou seja, que o homem não tem poder, não tem autoridade para separar ou desligar, desfazer o que Deus ele uniu. Certo? Nos escritos do apóstolo Paulo, quando nós chegamos já aqui na Nova Aliança, no Novo Testamento, Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, que os Coríntios era uma congregação que tinha tanto problema, e problemas do casamento era um dos maiores que tinha, né? Mas eles tinham outro problema. Tinha problemas com língua, tinha problemas com disciplina, eles tinham problemas com divisão, né? Começa a falar de divisão, né? Aí tinha muito problema. Então também com isso, a respeito do casamento, eles tinham essas dúvidas e esses problemas, né? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 7, no versículo 10, primeiramente. Pode ler. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Muito bem. Que a mulher não se aparte do seu marido. Manda quem? Paulo. Quem que manda? O Senhor. Que a mulher não se aparte. Nessa versão, como que diz aí? No entanto, ordeno aos casados, não eu,
Mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se apartar ou separar. Eu coloquei aqui, escrevi a palavra separar, que está no versículo 10. Aí no versículo 11, vamos lá, 11, 12 e 13. Se, porém, ela se separar, que não se casa, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da mulher. Mas eu, não o Senhor, diga aos outros. 11, 12 e 13. É isso, Senhor? Não, só o 11. 12 e 13. Mas eu, não o Senhor, diga aos outros. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em viver com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não se divorcie dele. Tá. Ainda mais nessa versão ali, está muito mais clara. Sabe por quê? Porque a palavra separar e se apartar aparece separado no versículo. Lembra que foi no versículo 26. Está casado? Não procure separação. Está solteiro? Não procure casamento. Tá. Então aparece a palavra separação. Aqui no versículo 26. Tá? Está casada? Não procure separação. Então, separar, se apartar, esse aí é a palavra divórcio. É a palavra divórcio. Não se divorcie, não se divorcie, não se divorcie. Pronto. Tá vendo? Então, o apóstolo Paulo também, ele foi muito claro. Essas palavras aqui são sinônimos. Se separar, separar. Em outras versões pode aparecer abandonar. Não abandone a sua mulher. Tá? Se separar, eu acho que no versículo 12, se separa, fique sem casar ou se reconcilia com o esposo. Então, eles, como pessoas, como seres humanos, eles podem estar separados, né? Afastados um do outro, né? Mas aquela união que Deus ele fez não se desliga. Pode ter uma reconciliação por causa da ofensa, por causa da falta que houve entre eles, né? Mas o vínculo de união que Deus ele fez quando eles casaram, esse aí não some. Pode perguntar. Irmão, eu aprendi, né? Sim. Que quando Deus deu uma lei para o homem, que o homem tinha que amar a mulher, que nem Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Sim. Agora, se o homem não fazer esse papel, maltratar a mulher, desonrar a mulher, poderia separar. Separar. Mas ela não podia casar de novo, entendeu? Separar de casa, separar. Mas não podia casar nem ele, nem ela de novo. Exatamente isso que Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo ele fala, vai falar depois, não vamos ir estudando, mas vai esclarecer um pouquinho ali. O apóstolo Paulo define isso como escravidão e manda que a mulher, nesse caso, não pode ser escrava, porque Cristo nos chamou para ser livres. Tá vendo? Então, aquele casamento, aquela união, por causa da dureza do coração do homem, virou uma guerra. Então, o mais sábio é se afastar um do outro, mas, como eles foram unidos por Deus, aquele vínculo permanece. Por isso que ele fala aí, fica sem casar. Não pode casar novamente. Tá? Então,
Estamos falando então que o casamento, a durabilidade dele, quanto tempo dura, é até a morte de um deles. Aqui o apóstolo Paulo, ele fala vai falar no 139. Nós vamos fazer primeiramente Romanos capítulo 2, versículo... Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Irmão, pode fazer outra pergunta? Sim, pode ser. E se estão separados devido à discordância, né? E se o homem vai ou a mulher arruma outra esposa e ao outro pode casar? Eles só estão acrescentando problemas É melhor fazer. às suas vidas. Só estão acrescentando. Porque aí dá o direito do outro. Por exemplo, o homem que ficou contra a mulher. Aí por causa da carnalidade, né? Aí a mulher pode casar de novo ou ela permanece? Não. Tem que permanecer firme, né? Não pode. Não, mas isso aí tem uma explicação. Uma explicação. Nós vamos estudar sobre isso quando entremos ao divórcio. Agora, nós estamos estudando sobre o matrimônio, né? E vamos no ponto em quanto tempo isso dura, tá? E para isso, nós estamos estudando todas essas coisas aqui, ó. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Tá vendo? Esse é o caso que ela estava perguntando. O marido, ele está vivo lá. Ele se juntou com outra mulher lá, ou outra mulher, mas ele está vivo. Isso aí não dá a liberdade da outra pessoa casar de novo. Como motivo, né? Um motivo, não é assim. Outra coisa, aqui o apóstolo Paulo ele está falando que estão unidos pela lei. Sempre tem uma lei que estabelece, regula o casamento. Ele está, nesse caso, escrevendo aos Romanos. Mas, pode ser, algumas pessoas vão falar assim, o apóstolo Paulo ele está falando para os judeus. A igreja na Roma tinha tanto os gentios quanto os judeus. Estava fora de Jerusalém. Certamente, a maioria eram judeus. Mas a igreja já tinha irmãos cristãos, né, do povo que Deus tinha escolhido entre os gentios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, vai transportar essas mesmas palavras para os cristãos da Macedônia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, aí está praticamente resolvida a pergunta da irmã. Quanto tempo dura o casamento? A vida toda de uma pessoa que está unida com o homem. Até qual momento? Até o momento que um deles falecer, né? Morrer. Aí a outra pessoa fica livre para se casar com outra pessoa, com quem ela quiser. Mas aqui tem um limite na frase que diz no Senhor. Tá? Eu vou ver aqui que não tinha visto as minhas anotações aqui.
239, né? Muito bem. Então, olha para você assim. Que a pessoa fica livre para casar com uma pessoa que esteja no Senhor. Ou seja, essa liberdade que tem a pessoa para se casar. Para se casar, tem esse limite, né? Aquela pessoa que vai casar como viúvo ou a viúva tem que ser um cristão. Não é? Aqui Paulo está falando que com quem quiser, sim, com quem quiser, mas uma pessoa que esteja no Senhor. A frase, ou a forma mais natural para nós entender, no Senhor, é uma pessoa que está em Cristo. Em algumas passagens do Novo Testamento, aparece a palavra no Senhor. Uma pessoa que está no Senhor é uma pessoa que já obedeceu o Evangelho, está dentro da igreja, né? Porque não pode ter essa harmonia de pensamento. Uma pessoa que está dentro da igreja, ela fica livre para casar e vai encontrar uma pessoa lá fora do mundo. Aí não tem sentido. Então, que seja no Senhor. Mas somente no Senhor, fala aí o apóstolo Paulo. Tá? Então, o vínculo do casamento é tão forte, é tão assim, santo, divino, que Deus usa ou ilustra, né, o casamento com a união de Cristo com a igreja. Então eu poderia assumir que Cristo pode separar da igreja? Não pode. A igreja pode se separar de Cristo? Também não. Olha isso aí. Cristo com a igreja são um. Nós, a igreja, no mundo inteiro, somos um. É assim que nós vamos entender o casamento, o matrimônio, de unidade. Somos muitos, porém, um corpo. E a cabeça é Cristo. Então, se você separar a cabeça do corpo, é morto. Não tem como separar Cristo da igreja. Muito bem. Tudo bem até ali? Então vamos definir o matrimônio segundo o que nós já temos estudado na Bíblia. Seria assim: o matrimônio é a aliança ou acordo solene entre um homem e uma mulher, especificamente, unidos por Deus até a morte de um deles. Assim. É isso que nós vamos transmitir para outras pessoas. Por quê? Porque o mundo não entende. Aí quando entramos a esse assunto, se nós sairmos dali desse conceito bíblico, nós poderíamos estar dando liberdade a outras pessoas, né, que não são da igreja, a fazer as coisas de qualquer jeito. Aí quando vem a Cristo, eles têm um problema muito grande. E daquele problema eles não conseguem sair. Ok? O acordo ou aliança solene se realiza por intermédio de uma cerimônia pública na qual os cônjuges fazem votos mutuamente. Né? Aí o homem faz um voto com a esposa e o esposo também com a esposa. O assunto de cuidado, fidelidade e todas essas coisas. Se realiza de acordo em cumprimento das leis do país onde a cerimônia é realizada.
Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 e 5. Vamos ler. Capítulo 13, versículo 1, 2 e 5. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Para o 5. Sim, o 5. E é necessário que lhe esteja sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Olha, o que o Espírito Santo está falando aqui em Romanos capítulo 13? As autoridades numa nação, elas são, como é que fala? Procede de Deus. A primeira coisa é que procede de Deus. Pronto. Outra coisa que nós temos aqui. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. As pessoas devem respeitar essa autoridade, sempre que essa autoridade não esteja contra a vontade de Deus. Para isso nós podemos ver Atos capítulo 5, livro de Atos, capítulo 5. Eu não tenho aqui essa passagem que diz que é melhor obedecer a Deus antes que aos homens. Vamos solucionar isso aqui. Onde que está? Aparece aqui no livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando as autoridades eles têm aquelas leis que eles legislaram lá no poder legislativo, então, falando de um governo democrático, né? Que tem separação de poderes ali, tem um legislativo que ele faz as leis. Então, eles podem acrescentar uma lei, né? É discutir. E em todo o país está na obrigação de respeitar essa lei. Porém, se aquela lei vá contra os princípios de Deus, então o cristão não pode obedecer, igual Pedro e João. Eles estavam presos. Mas por que eles falaram aquilo? É porque eles estavam presos. Eles saíram em liberdade condicionada. Eles falaram: vamos deixar vocês em liberdade, porém vocês não podem mais falar nesse nome.
de Jesus. Ah, mas se é que aquilo que nós fazemos vem de parte de Deus, então importa mais obedecer a Deus que aos homens. Está vendo? Então, a lei do casamento também está estabelecido em todos os países, em todas as leis, está constituído essa lei que manda ao homem casar com a mulher. Então nós temos também aqui que aquele que resiste, né, essa lei, está uma pessoa que está desobedecendo a Deus. Na carta a Tito, capítulo 3, versículo 1, Tito. Tito. Capítulo 3, versículo 1. Lembrai-vos de que, sujeitos aos que governam as autoridades. Lembrai-vos que se sujeito aos que governam as autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Está vendo? O apóstolo Paulo agora falando para Tito. Onde estava Tito? Onde que ele estava? Estava naquela ilha lá, Creta. Certo? Ele estava ali. Nesse lugar também tinha leis. E manda os cristãos se sujeitar a essas leis, respeitar e estar prontos para toda boa obra. Quando nós vamos e estudamos sobre isso, o importante ali é o comportamento do ser humano ao respeito da lei. O apóstolo Paulo estava falando no versículo 7, no versículo 5, que não somente por causa de quê? Da lei, mas por causa da consciência também. Volta lá para conferir o que está escrito aí. 13, versículo 5. Diz assim: é necessário que ele esteja sujeito não somente por causa do temor da punição, ou seja, por causa da lei, porque se não obedece, vai preso. Não somente por causa da punição, mas também por dever de consciência. A nós, os cristãos, nós temos uma consciência nova. Quando nós nascemos de novo, Deus nos deu uma nova consciência. E é isso que nos faz atuar em obediência. Tá? Então aqui, quando falamos dessas autoridades que também estavam lá na Creta. E agora vamos lá para outro lugar. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro. Pedro, capítulo 2. Tem que ser na segunda carta. Vamos ver. Esse é o 15. Deixa eu ver. Vamos falar de outra coisa aqui. Nessa carta de Pedro aqui, versículo 16, deixa eu ver aqui que então não tenho erro aqui nas minhas anotações.
repetir essa passagem ali, porque eu vou conferir ainda. Agora não estou achando. Tá, então vamos ver. Nós temos aqui pelo menos duas passagens que nós já conferimos o que está sendo falado a respeito da obediência às autoridades, né? Então, agora nós vamos ver o seguinte. Vamos esclarecer uma coisa aqui, que o matrimônio, o casamento, né, o matrimônio, vai além da relação sexual. Essa parte aqui, eu queria conferir essa passagem ali mais baixinho, não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que está. Ou é na segunda carta de Pedro. O capítulo 13 de 1 Pedro vai falar sobre a vida exemplar, os deveres dos casados. Tá aqui, primeira carta de Pedro, tá certo aqui. Capítulo 2, primeira carta a Pedro, capítulo 2, versículo 13, tinha falado? Isso sustaitar a instituição humana. Obrigado. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Essa palavra é essencial. Essencial porque aqui o apóstolo Pedro, né, no contexto da carta, ele está falando para os irmãos na dispersão do Ponto, Ásia, Bitínia e todas essas regiões que estavam os irmãos. Tá? Então, são conhecidas como carta universal. E aí ele esclarece, seja ao rei, seja às autoridades. Então, ele não estava falando, nem o apóstolo Pedro, nem o apóstolo Paulo, eles estavam falando de uma autoridade judaica, que era só para os judeus. Não estava falando da autoridade civil, né? Está legislando o comportamento das pessoas em qualquer lugar. Então, quando nós falamos aqui, vamos falar um pouquinho aqui, que o casamento vai além da relação sexual. Importa falar sobre isso, porque aqui, tanto o homem quanto a mulher, eles têm direito à relação sexual. Fora do casamento, a relação sexual é não permitida, não é lícita. Fora do casamento. O que acontece quando uma pessoa e outra tem relação sexual e eles não são casados? Primeiro, aquelas pessoas estão adiando a vontade de Deus. Eles estão em desobediência, em pecado. Possivelmente eles estão desconhecendo que a relação sexual é permitida unicamente dentro do casamento. A relação sexual é uma coisa a qual eles têm direito pleno dentro do casamento. Não tem erro. Agora, fora, então a pessoa está igual perdido que as pessoas que não têm obedecido. Por isso, importa esclarecer que também, mesmo eles tendo esse direito à relação sexual, o casamento vai além disso. O que mais tem
dentro do casamento inclui também uma relação afetiva. Afeto entre as pessoas. E quando falamos desse ponto aqui, muitas das vezes o casamento, a união daquelas pessoas, mesmo sendo legal, não dá certo para eles. Por quê? Porque não tem o conhecimento daquilo que vão fazer. É como se eles estivessem comprando uma propriedade, né? Só que aquela propriedade está hipotecada por outra pessoa. Mas eles compraram um documento falso, né? E entra num problema tão grande. Por quê? Por falta de conhecimento. E ele fez aquilo de uma forma legal. Talvez o exemplo não está tão certo assim, mas eu vou falar uma coisa aqui. Quando um homem e uma mulher querem se casar, o mais lógico, o mais normal é que o homem conheça a mulher e a mulher conheça o homem. Quando eu ia casar, eu vim para conhecer a minha esposa, que é a minha esposa. E levou um tempo para isso. Provavelmente uns 5, 6 anos. Antes do casamento. Sabemos que antes do casamento, as pessoas têm muito tempo para se conhecer. Algumas pessoas chegam a pensar, você não vai conhecer realmente uma pessoa, tem que ter vivido com ela. Pastor, eu não concordo com isso aí. E eu vou falar por quê. Porque a pessoa, mesmo vivendo com ela, não conhece totalmente. O que o homem pode conhecer da mulher é o básico. E que é o básico que deve conhecer da mulher? É o que está dentro da sua alma. Esquece a beleza exterior. Esquece isso aí. Porque muitas das pessoas vão pelo físico ou das coisas externas. O que ele tem ou o que ela tem. Então eles não estão fazendo as coisas certas. Além da relação sexual, é muito importante que a relação sexual não resolve. Tem que ser uma relação de amizade. No começo. E como ele vai se comportar como amigo com ele. E como ela vai se comportar como amigo dele. Tá? Inclui também compreensão, que é uma parte difícil. Porque o homem, tanto o homem quanto a mulher, são diferentes um do outro. Tanto em caráter, em força, em sensibilidade. A Bíblia apresenta a mulher como um vaso frágil. E o homem sendo mais forte. Então deve existir uma compreensão entre eles, mesmo antes do casamento. Porque se antes do casamento não tem compreensão, então não tem como resolver isso depois. Deve existir isso antes e durante o casamento. A compreensão vai compreender, mas nós vamos compreender os homens, né? Que para nós poderia ser um tanto complicado. Né? As pessoas que estão nos assistindo ali podem até discordar. Mas, quando o homem vai compreender as ações de uma mulher, quando está numa situação de sensibilidade forte, isso é complicado. Não sei
sabem do que estou falando. Cumprir. Por isso, tanto um quanto o outro devem guardar a calma, praticar domínio próprio para manter a paz. Senão, vai virar um lugar de campamento de guerra. Quando não tem compreensão um com o outro. Quando não sabem ouvir. A minha esposa está falando alguma coisa e eu, em vez de ouvir ela, estou falando ao mesmo tempo. Aí não dá para entender. Não dá nada. Dá erro. E não é um bom exemplo para os filhos. Parcerismo entre as pessoas. Como eles vão trabalhar, como eles vão administrar. Porque uma parte importante, eu estou entrando aqui, o que tem além da relação sexual, né? Quando Deus, vamos colocar roupa aqui, esse passarinho aqui, o homem e a mulher. Essa é a mulher, esse aqui é o homem. Tá? Quando Deus uniu ela com ele deu para ele cuidar dela e ela cuidar dele. Outra coisa, Deus une essas pessoas e ele não são mais dois, eles são um. Deus deu essa mulher a esse homem como auxiliadora e domínio. Que uma parte importante que muitos esquecem. Auxiliadora e domínio. Então, a responsabilidade é de quem, realmente? Do homem, se a mulher é auxiliadora, auxilia. Se a mulher é auxiliadora, a responsabilidade toda é de quem? É do homem. Auxiliando. Ela só está me auxiliando, ou seja, o assunto de casa que a sociedade tem administrado um tipo de princípio para as pessoas, que a mulher se encarrega das coisas de casa. Mesmo trabalhando fora de casa, quem se encarrega das coisas de casa é a mulher. Está errado. Está errado, pessoal. Por isso que tem muitos homens que não vão nem a cama. Então, tá vendo? É a minha responsabilidade. É minha. E a minha esposa é somente a minha auxiliadora. Por isso, se a minha esposa ela fala, me ajuda com a louça? Me ajuda? Peraí. Como isso que me ajuda? A louça é minha. Sou eu para fazer aquilo. Então quem ajuda quem? Eu sou auxiliador dela ou ela é auxiliadora minha? Olha, para falar sobre isso, que ninguém fala, porque ninguém quer responsabilidade, Deus ele já falou, ele fala que o homem é cabeça do lar. E a mulher o que seria se o homem é cabeça? Eu como auxiliadora. O apóstolo Paulo, quando faz a ilustração de Cristo com a igreja, vamos ler essa passagem aqui. 5, 31 e 32. Deixa bem ali. Essa parte porque o nosso tempo está terminando para a nossa aula de hoje. Carta aos Efésios. Capítulo 5, versículo
Aqui tem 31 e 32, mas vamos ver aqui que é o 23 ao 26. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Olha bem, como nós estamos ali. O marido, ele é cabeça da mulher, certo? Assim como Cristo é cabeça da igreja. Estamos falando dessa ilustração, né? Da igreja com Cristo e o casamento. Agora, ele manda, diz marido, amai as duas mulheres. Mas como é que o homem vai amar a essa mulher? Ele está colocado como cabeça, certo? Cabeça da mulher. Aí quando o homem fica sabendo que ele é realmente cabeça, então quem manda, quem governa é a cabeça. E o que faz com esse direito? Se aproveita e explora a mulher. Aí não dá certo. Por quê? Porque ele esquece do princípio do amor. Que o homem tem que dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Quando ignoramos voluntariamente isso, então nós ficamos desobedientes, o casamento vira uma bagunça. Então, a nossa situação de pecado perante o Senhor é lamentável. Porque cada um também deve assumir a sua própria responsabilidade dentro do casamento. Vamos ver. Responsabilidades mútuas. Limpar, cozinhar, lavar louça, trabalhar. Aí diz que a mulher deve estar submissa em tudo. E esse é tudo que aparece aí. Vamos ver o que contém. Esse é tudo. Não é tudo quanto o marido ele acha que é. Diz assim. Assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. Tomando como princípio o amor, o homem não vai colocar nela uma carga que ela não consegue levar. Ele está ordenando, e o fato dela não fazer aquilo por causa da deficiência dela para fazer aquilo não significa que não está sendo submissa. Simplesmente o homem está ultrapassando a sua autoridade. Tá vendo? Se nós vamos falar do princípio do amor, ele vai amar e ele vai dar o seu lugar à mulher. E a mulher vai dar o seu lugar ao homem, respeitando e sendo submissa nas coisas que cabem a cada um deles. Significa então as responsabilidades mútuas, assumir cada um o papel que corresponde. Por exemplo, a reprodução é de quem? Do homem ou da mulher? Da mulher. A reprodução
É do homem ou da mulher? Da mulher. Dos dois. Os dois, né? A mulher não pode reproduzir sozinha. E o homem sozinho, eles têm que estar em comum acordo. Exatamente. Ela vai auxiliar ele. Ó, a reprodução, para ter reprodução, tem que ter homem e mulher. Tá vendo? Então, reprodução. Criação dos filhos é do homem ou da mulher? Os dois. Da mulher. Os dois. Se os dois reproduziram, os dois têm que criar. Pode ser a mulher. Que o homem vai pra fora, a mulher fica com ele em casa. E quando a mulher vai para fora? Os dois chamam de O filho fica com quem? Os dois, tá babado. É porque agora tem creche, né? Creche o dia todo. E aí, cadê a creche na Bíblia? E cadê a creche na Bíblia? Porque a mulher vai cuidar dos filhos em casa, não tem que ter creche. E o caso da O avó? marido tem que prover. Não, a avó não vai. A avó não aparece. É. O homem deixa pai e mãe. É, a avó pensou, cara. Lembre-se disso. O homem deixa pai e mãe. E a mulher também. A mulher fica em casa cuidando do filho e o homem vai prover, que nem tá lá no começo. Quem? Quem? Eu quero saber quem estabeleceu isso aí. Deus. Onde que está? Não, Mas como ele tem que a criação é dos dois. Né? Agora, que a Criação do filho, pode falar. que ela auxilia, ficando em casa, cuidando dele enquanto o homem sai para trabalhar, é diferente. Mas a criação é dos dois. Os dois têm que dar educação, prover, porque o pai não provê, mas A criação do filho é dos dois. Leva uma parte maior a mulher, sim. Mas a criação dos filhos é dos dois. Né? Lembre-se que a mulher é auxiliadora. É auxiliadora. Não tem uma coisa que é tudo para ela, tudo só para ela. Não, é dos dois. Porque os filhos, eles aprendem dos dois. Agora, aprende mais com a mãe e passa mais tempo com a mãe? Sim. Por isso, a própria Bíblia fala aí que o filho consentido, ele é vergonha de quem? Da mãe. Ele vai envergonhar a mãe. Nesse sentido, a criação dos filhos, a mãe leva uma porção maior. Porque ela é quem permanece mais tempo com eles. Os homens, eles, segundo a história bíblica, ele está mandado a levar sustentar. O sustento. Está mandado a sustentar a sua família. Ele se encarrega de tarefas mais pesadas. Então ele sustenta o lar, o homem. Tá? Outra coisa. Compartilha ilusões, sonhos, planos e dificuldades. Isso é comunicação entre as pessoas. Entre duas pessoas. O casamento, entre os cônjuges. Alguma coisa que querem fazer. Alguma viagem para realizar. Alguma dificuldade. Doença, incomodidade. E tem que falar um do outro. No princípio, meus irmãos, vamos deixar o nosso próximo pontinho ali para a semana que vem, porque o tempo já está no limite, tá bom? Então, na semana que vem, continuando com o nosso tema, nós vamos falar de um assunto muito importante que tem a ver com o casamento das pessoas de fora da igreja, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela presença, obrigado que nos assistem também e que Deus nos continue abençoando. Ai.
colocou a aula no grupo da igreja. Né? Quem quiser rever a aula, depois vai estar no grupo da igreja. Oi? Não, a aula, a gente gravou no grupo. É que Aí eu depois que a pessoa quiser gravei rever de eu novo, gravo tudo desse grupo. Mas o grupo só tá você e eu. né? Aí ela. Não E sei. ela não tá. Ela Não tá no grupo. não tá. E ela também não tá. Ela não tá. Foi celular? É porque o nosso celular ficamos carregados de coisa, não coisa. Tem que estar recarregando sem coisa assim, pai. Depois aqui no preço podia falar. Tira. Ó, Mas engraçadinho. a aula tá aqui, só que quando eu vim aqui, já não tava mais. A gente tá gravando. Tudo. Eu não sei quanto tempo tem. Eu gravo o áudio, né? Ah, somente tem 25 segundos. Foi pouca. Ah, meu Deus, infelizmente não deu para gravar. Aqui eu gravo o áudio, né? Todinho. Eu gravo o áudio. Toda. Aí a pessoa Não sei se foi a internet que falhou, não sei. Aí a pessoa que tá, não arrepende de novo do carro, Aí tava boa a aula. Ficou atrasada aí. Ó, foi alguma razão? Ficou atrasada. da outra vez conseguiu. Não, a outra vez tá. Não tá nada. Deixa as perguntas pra semana que vem, tá? Deixa as perguntas. Depois eu vou lá. Vai. Na dela não vai falando isso. Então, é por isso que a mulher fica cansada, não é? Não vai ver ligada. Tem homem que nem ajuda. Ela já fala logo. Já fica na frente da televisão, se tudo o tempo o dia todo. Escola. Bel. É sofrida. Olha, não vou fazer nada. Eu quero auxiliar. O que tem que fazer é isso. Os povos. Todo 25 segundos, Gal. Dá pra uma olhadinha nele, ele pode tirar da mesa. Tá aprendendo, né? Ela tá falando isso aí, olha. Já faço meus deveres. Ainda tem que me sustentar. Trabalhar. Eu quero essa velha. Vou pôr um pouquinho? Eu ia dar aqui. Vou pôr um pouquinho? Isso aqui tem que ficar assim, ó, pra saber onde tá acabando o foco. Olha o cabelinho dele crescendo já. Não foi ele falando. Não Ninguém vai comer. O que é isso? Comer mandioca. O que é isso? Olha. Ai, ai. Eduardo, agora eu vou te dar meu uniforme. Oi? Agora ela vai tirar o uniforme pra vocês. Entendi. Agora eu vou te dar o meu uniforme. E a Tina tem que dar pro Marco. E pro Miguel, né? Ó, quem diga a última palavra não é do homem, é em conjunto com a mulher. Oi, irmã. Agora tá na hora de a gente passar o nosso uniforme. Trabalhar em conjunto, separado. De trabalhadora. Meu vou dar pra ele. Dona de casa. Eu já não tenho Tu não tem uniforme, não? uniforme. Pra trabalhar. De casa. Ah, o avental? É. Ah, ele usa. Ele usa? Ele usa. Ah, depois eu vou passar.
É. Ah, não gravou então? Gravou? Olha, viu? Nossa, que Meus estranho. uniformes é 6 horas da manhã, 10 horas da manhã, 2 horas da manhã. 11 horas para dar remédio, aí depois 4 horas da tarde. Não, então eles todos vão fazer isso. Olha o meu uniforme.